bons amigos da espiritualidade que direcionam a casa possam inspirar-nos, para que unidos a gente possa falar um pouco sobre Jesus. O tema da noite é o Verbo se fez homem. Isso está em João, no capítulo 1. O Verbo se fez homem e o mundo não o reconheceu. O que será que representa isto para nós, humanidade? Há bilhões e bilhões de anos atrás, perdidos no tempo e no espaço, Deus, nosso Pai, através da sua vontade, reuniu alguns espíritos que estavam em perfeita comunhão com Ele. E em reconhecendo a vontade divina, esses espíritos passaram a trabalhar a vontade do Pai Criador. E são os arquitetos divinos que, ligados a essa vontade do Pai, realmente formam os sistemas planetários e são os Cristos, que são espíritos que atravessaram toda a jornada evolutiva e, como Jesus nos ensinou, eu e o Pai somos um. Quem crê em mim, crê no Pai. Neste contexto, Jesus foi um dos arquitetos convidados. E desde a manipulação fluídica, que mais tarde formou o sistema solar, ele fez parte desta equipe. E desde que se formou o planeta Terra, ele supervisiona e atua diretamente neste contexto. Tudo que eu estou dizendo a vocês, em outras palavras, está no Evangelho de João. E o livro A Caminho da Luz de Emmanuel também vai por esta parte, para vocês saberem de onde eu tenho a informação. Tá? Então vejam, este Jesus, este Cristo divino, ele é o governador espiritual planetário, terreno, desde a ideia da formação. E com todo amor, com toda a sua capacidade de dar-se, ele vem supervisionando este planeta. E os bilhões de espíritos que pertencem a este planeta são de sua responsabilidade perante o Pai Criador. Ele se preparou não para vir à Terra, mas para cumprir a vontade divina, porque são mais ou menos 30 bilhões de almas, de espíritos, que são ligados ao planeta Terra. Eu disse 30 bilhões. E ele está responsável pela evolução desde a formação desde a criação destes espíritos até a sua evolução diante da eternidade. Quando a humanidade apresentou condições, porque vamos voltar no tempo e espaço mais um pouco, nós tivemos a Grécia com os grandes filósofos, porém, pagãos tinham vários deuses, né? O deus da chuva, o deus do sol, o deus das plantações, o deus da sexualidade, enfim, não é? O Egito, mais ainda, ligado aos seus deuses. Roma, profundamente pagã, os deuses do lar, os deuses da chuva, enfim, muito
ligado a tudo isso. Porém, em todo este período que nós estamos dizendo, Deus jamais deixou a terra órfã. Desde a antiguidade, nós tivemos Moisés. E a partir daí, profetas vinham para o planeta, todos orientados, preparados e em condições de trazer uma renovação para a época, para que houvesse uma ligação, de alguma forma, com a vida espiritual. Mesmo aqueles povos ditos pagãos, que tiveram seus muitos deuses, se nós analisarmos de uma forma construtiva, de alguma forma a semente já estava começando a germinar para mais tarde poder realmente compreender o Pai, o Deus único. Só que teve diante desses povos todos, um se destacou, os judeus. Foi um povo severo, austero, que foi escravizado no Egito, que muito sofreu e que, por confiar e crer no Deus único, criou as condições planetárias para que o Cristo pudesse encarnar. Vejam só que interessante. O Verbo se fez homem e o mundo não o conheceu. Ele encarnou num local onde se cria no Deus único, mas havia o fanatismo, havia o orgulho desmedido, a altivez, a arrogância, o sentimento de superioridade a todos os outros povos. Porém, apesar de tudo isso, o clima ambiental vibratório estava em condições para que o Cristo pudesse encarnar. E assim foi feito. O Cristo encarnou. Viveu como todas as crianças, porém destacando-se. Com o tempo, ele foi assumindo a sua própria personalidade crística, deixando de ser uma pessoa comum como todos nós. Vejam que interessante, não foi na infância, não foi na juventude, não foi na mocidade, né? Foi quando ele estava maduro na idade orgânica que ele passou a assumir o papel crístico que era dele. Ele se sentiu pronto, não ele indivíduo, mas a sociedade na qual ele estava, para que muitos pudessem aproveitar e realmente captar a beleza da oportunidade de conhecer a bondade infinita do Pai. Porque até então era o Deus que se temia, que se tinha medo, Deus vingativo. E Jesus veio dizer que Deus é bondade, que Deus é misericórdia, que Deus é justiça, que Deus é amor. E sem fugir da lei de Moisés, ele nos transformou os 10 mandamentos naqueles 2 sublimes. Ama a teu Deus sobre todas as coisas, e outro que complementa este, e ao próximo como a ti mesmo. Mas ele também percebeu a nossa grande infantilidade, a nossa grande dificuldade. E ele nos tratou como crianças, contando historietas. Não é o que se faz na escola com as crianças pequenas? Se conta histórias para que ela possa gravar uma lição moral. Jesus tratou-nos exatamente dessa forma, trazendo-nos parábolas
parábolas para que, não só naquela época, mas em todas as épocas, a inteligência humana, em analisando aquelas passagens, pudesse ir trabalhando em si a capacidade de entendimento, a capacidade do desenvolvimento do amor, porque a finalidade maior terrena é aprendermos a nos amar, amando o nosso próximo, aprendendo a nos desapegar e construirmos a fraternidade universal. Estamos um tantinho distante disso, né, gente? Mas o objetivo maior é esse, não é? E foi muito interessante, porque Jesus veio nos trazer o sermão da montanha, as bem-aventuranças. Ele nos disse: bem-aventurados sois vós que agora chorais, porque rireis. Bem-aventurados sois vós os humildes e pobres de espírito, porque de vós é o reino dos céus. E foi falando sobre as bem-aventuranças. E foi mostrando naquele sermão bendito que só o amor constrói. Mas ele percebeu ainda grande dificuldade. Porque o que aconteceu? Como o seu amor era imenso e se irradiava de todo ele, as pessoas doentes que estavam aptas à libertação das suas doenças, que estavam prontas para esse processo, elas só de estarem próximas a ele se curavam. Então, seu corpo se curava, né? E Jesus sempre que percebia que alguém conseguia se curar, o que ele dizia? Vá e não tornes a pecar, para que coisa pior não venha te acontecer. Mas a gente não entendia, não é? Ele também nos mostrou que se alguém nos ofendesse, que dessemos a outra face, que perdoássemos não 7 vezes, mas 70 vezes 7, mostrando que devemos perdoar sempre, mas perdoe-nos. E é muito interessante tudo isso, porque chegou num ponto tal que certa vez ele disse assim: até quando vos sofrerei? Eu terei que me ir, mas enviar-vos-ei o Paracleto, aquele que virá lembrar-vos daquilo que esquecestes, e ao mesmo tempo ensinar o que não pude ensinar agora. Mas disse também: vós sois deuses, vós sois o sal da terra, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Aprendei de mim, que eu sou manso e pacífico. Meu fardo é leve, suave é o meu jugo, e ninguém irá ao Pai, senão através de mim. Nós não entendemos. Nós achamos lindíssimo, mas não compreendemos. E o que a humanidade fez? A humanidade, sem reconhecer, sem conseguir compreender a majestade espiritual que estava aqui na Terra, as trevas se movimentaram muito, porque estavam perdendo terreno a olhos vistos, não é? O governador espiritual está aí. O que ele pensa que ele é? Vamos destruí-lo. E Jesus, para vencer toda esta perseguição, ele foi para o deserto, orou durante 40 dias, para que tivesse condições de amar sempre, de não permitir que o homem que existia nele tivesse qualquer
ele, a vontade do Pai se cumprisse através dele. Todo amor, toda doação. Mas as trevas se movimentaram profundamente. E tudo que havia de negativo e ruim se uniu, não é? Se uniu para derrubar, para destruir. E todos conhecem essa passagem, acho que não preciso me aprofundar nela, não é? Acabamos deixando Barrabás solto, o criminoso confesso, e pedimos a morte do Cristo de Deus. Não é? E isso é a humanidade, não é o povo judeu. Não é? Isso é a humanidade, com suas fraquezas, com suas imperfeições. Pensem bem, quando nós somos colocados em estresse profundo, somos encostados na parede, nós não temos reações fortes? Imaginem o que nós não fizemos, encarnados ou desencarnados, no nosso primitivismo. Porque se hoje aqui estamos aceitando a doutrina dos Espíritos, estudando a codificação, procurando ser aprendiz, servindo, é porque nós estamos há muito tempo ligados a este Evangelho. Não é? Será que nós não estivemos nas catacumbas? Muitos de nós teremos estado lá, sim. Somos melhores por causa disso? Não. Então nós temos ouvido muito falar sobre esse amor divino, sobre a presença divina, sobre esse amor imensurável, mas nós ainda não amadurecemos. Só que o planeta tem seu tempo, como o espírito tem sua evolução. O planeta também caminha, também evolui. Aqui não era primitivo, não tivemos cataclismas imensos, onde transformações geológicas, onde dinossauros desapareceram, as aves gigantescas deram lugar a uma outra fase. É a transformação planetária, geológica. Assim também com a humanidade. Isso está em todo o universo. A evolução se faz quer queira, quer não. E nós estamos hoje numa fase realmente de transição. E é muito interessante essa fase de transição, porque Jesus está mais presente do que nunca. Quando houve essa transformação que eu falei anteriormente, onde os homens primitivos tiveram que, entre aspas, ser sacrificados por causa destas transformações, e novo período de seres humanos veio, mais aperfeiçoados, não é? Já entrando na fase do Homo sapiens. Vejam, em algum lugar do universo estava havendo também a fase de transição. E os espíritos daquele planeta, daquela galáxia, que não alcançaram a condição para permanecer neste local, eles foram exilados, eles foram convidados a se retirar, não porque eles estavam sendo castigados, mas porque o seu padrão vibratório não condizia mais com a condição daquela região, daquele planeta. E segundo Emmanuel nos narra, a caminho da luz, Jesus recebeu toda essa pleiade de espíritos que vieram de outros planetas, deste outro sistema. E segundo ele, durante mais ou menos um século, os preparou
aprendemos na doutrina dos espíritos? Que o perispírito é o intermediário entre o espírito e o corpo material. E que ele é formado do fluido cósmico universal, somado ao fluido que envolve o planeta ao qual o espírito pertence. Estes irmãos exilados, eles não tinham fluido terreno daqui do planeta Terra. E o Cristo Jesus os auxiliou com todo amor, não para castigá-los, mas para ajudá-los, preparando-os. Por quê? Porque neste exílio, apesar da dor, da separação, apesar de terem deixado aquela evolução toda, na qual tiveram uma oportunidade e não a aproveitaram, aqui na Terra eles trouxeram um bom de avanço. Conheceu-se o ferro, o fogo, conheceu-se a roda, começou-se a conhecer a ciência através da alquimia. Houve um desenvolvimento imenso aqui na Terra. E a partir de então, os homens se tornaram muito mais inteligentes, muito mais capazes de compreender, de avançar, de desenvolver a sua inteligência, sua capacidade científica, sua capacidade inventiva, criativa. E tudo isso amparado por esse Cristo divino. Quando Jesus foi sacrificado, não pensem vocês que ele ficou triste em absoluto. Ele é um espírito onde a perfeição possível para um espírito está nele. Ele estava nas regiões de trevas, nos precipícios espirituais, buscando aqueles irmãos que, cansados de errar, de serem criminosos, de estarem fazendo coisas que só os faziam sofrer, se mostravam capazes de serem trazidos. O grande amor do Cristo foi para com eles. E lá ele trouxe, através de legiões e legiões de espíritos trabalhadores com ele, para o plano espiritual, onde foram hospitalizados, onde foram amparados, foram formadas colônias, onde milhões de espíritos foram socorridos. E até os próprios apóstolos ficaram desesperados com sua morte física. Teve apóstolo que duvidou naquele momento que era Cristo. Porque assim como a soldadesca disse, se você é Deus, desça dessa cruz agora, assim alguns apóstolos duvidaram da sua transcendentalidade. Desanimaram, ficaram assustados, se fecharam. Os únicos que realmente foram fortes foi Maria, Mãe Amantíssima, João, o Evangelista, e Maria de Magdala. Cheios de fé, com toda a dor que estavam vivendo. Cheios de esperança, se transformando, buscando introjetar aquele sublime amor para se fortalecerem. Os apóstolos não. Pedro o renegou. Judas traiu o ideal, levando-o sem querer, porém levando-o à morte. Suicidou-se quando deu por si. O que ele conseguiu fazer na sua ignorância? Tiago, André, Bartolomeu, eles estavam, Felipe, todos desesperados. E se escondendo, porque estavam com medo de serem aprisionados e crucificados como Jesus o tinha sido. Porém, Maria de Magdala foi ao sepulcro. E nesse sepulcro ela encontrou
aquela pedra tirada do local da sepultura. E ela viu alguém que ela pensou que era um jardineiro. E falou: onde está o Senhor? Ele sorriu e não respondeu. E aí ela olhou para ele e viu quem era? Jesus. Tu, Senhor, então não morrestes? Ele disse: não. Vai até os nossos irmãos e dá o testemunho de que estou vivo. Ela voltou correndo para aquele local onde estavam todos desesperados, falando que tinha visto Jesus, conversado com ele, e fizeram mofa achando que ela tinha bilolado, porque ela gostava tanto de Jesus, que ela não teria aguentado o sofrimento. Estavam medindo a capacidade do amor dela pelo desamor deles. Mas quem é que se materializa naquele ambiente? Jesus. Aproveitando o ectoplasma daqueles mesmos apóstolos a quem ele amava e serviram e continuaram servindo, ele se materializou. Sentou com eles, conversou com eles, fortaleceu-lhes a vontade e disse para continuarem na missão. E aí eles se fortaleceram neste amor. E todos nós conhecemos a passagem do Pentecostes, que é linda, não é? Os apóstolos resolveram sair à rua e falar que Jesus vivia, que a morte não tinha acontecido, que ele tinha vencido a morte. E conforme eles falavam, porque naquela região era uma região de comércio intensivo, então havia mercadores que vinham da Pérsia, da Índia, enfim, de toda aquela região da Ásia e do Oriente Médio. E muito interessante, porque os apóstolos falavam em aramaico, mas quem os ouvia, ouvia na sua língua. São as línguas de fogo, que são onde a mediunidade realmente aconteceu. Onde estes irmãos que ali foram passando puderam ouvir pela primeira vez sobre a imensa bondade, o imenso amor, a imensa missão do Cristo Redentor. Mas é muito interessante. Lá em Jerusalém, apenas ficou Pedro, Tiago, Mateus, Barnabé. Os outros se dispersaram. Maria de Nazaré foi para a Grécia e João recebeu de Jesus a solicitação: cuida da mamãe. E ele ficou com ela até o final dos seus dias, de Maria de Nazaré. Realmente cuidou dela. Os outros se dispersaram. Mas vejam, Pedro, consciente da sua fraqueza, consciente do terror que ele sentiu, consciente de que ele precisaria se fortalecer na fé e mostrar por atos o que é amar, fundou a Casa do Caminho. A Casa do Caminho em Jerusalém foi o primeiro serviço social planetário. E aconteceram coisas sublimes. Maria de Magdala foi execrada, porque o mundo é dos homens. Os apóstolos não gostavam dela. A aceitavam, a toleravam, porque Jesus a valorizava. Mas não queriam ela. O mundo era dos machos, né? E o que ela fez? Ela saiu a caminhar
porque ela decidiu levar os ensinos do Mestre Jesus para quem quisesse ouvi-la. E isso que estou narrando a vocês está em Contos e Apólogos do Irmão X, tá? Ela saiu caminhando e ela encontrou um grupo de ancenianos, que naquela época se falava de imundos, porque eram leprosos. E naquela época não havia medicina, a não ser para os muito ricos. E na verdade, eles eram execráveis e não podiam viver na sociedade. Então, fora de Jerusalém havia cavernas. E estes doentes eram obrigados a viver lá e proibidos de sair de lá. Porém, ela encontrou um grupo de leprosos caminhando. E eles, quando a viram, foram perguntar a ela onde estava o Mestre Divino, porque eles sabiam que ele os curaria. E ela se apiedou muito e explicou a eles o que havia acontecido, que Jesus não estava mais entre os homens, mas que ela iria cuidar deles. E ela foi com eles para o Vale dos Leprosos, lá nas cavernas. Morou com eles durante anos, amparando-os, socorrendo-os, levando os ensinamentos do Evangelho, falando da boa nova, falando da bondade, da misericórdia, da lei de causa e efeito. Ela foi mostrando a eles que somente o perdão é que poderia aliviá-los, porque perdoando a quem os magoasse, eles estariam perdoando a si mesmos. Mas após alguns anos, ela se tornou muito amada dentro daquele vale, muito amada. Mas após alguns anos, ela pegou a doença, se tornou também uma anciana. E ela sentiu uma saudade imensa de Maria, porque Maria, mãe de Jesus, a amava muito. E ela então decidiu, ela sentiu que ela não viveria muito tempo. Então ela decidiu que ela sairia do Vale dos Imundos e queria até a Grécia, que não era tão distante assim, era um país vizinho, para visitá-la. E aí ela poderia morrer em paz. E assim ela o fez. E Maria, Mãe Amantíssima, cuidou dela com imenso amor até o seu desencarne. Então vejam, Maria de Magdala é o exemplo vivo das paixões humanas, onde homens e mulheres erram, que é a energia sexual mal compreendida, e mostrou pelas ações dela o que é entender o amor do Cristo. Ela foi o maior exemplo no momento de todo aquele grupo, inclusive de Maria, mãe de Jesus. Ela foi o maior exemplo do que o amor puro pode realizar. E nós, hoje, aqui na Terra, novamente estamos numa fase de transição, onde vai ser aferido uma das bem-aventuranças. Bem-aventurados sois vós, se puderdes herdar a terra. Essa é de doer, né? O que significa isso para nós hoje na Boa Nova? Significa que estamos sendo aferidos, examinados, passando por situações, passando por crises, passando por experiências, passando por testes, por provações, por resgates, mas que estamos sendo profundamente observados em como agimos
deuses. Hoje, nós temos centenas de religiões que se ligam à Bíblia, Antigo e Novo Testamento, e buscam, do seu jeito, levar a mensagem do amor do Cristo a toda a humanidade. Porém, nós, espíritas ou não, estamos tendo mais uma ferramenta, e é uma ferramenta bendita, que é o autoconhecimento. Homem, conhece a ti mesmo. Não é? É uma ferramenta bendita, que a espiritualidade, em todos os níveis do plano espiritual, está nos alertando, nos buscando, nos chamando para a gente se conhecer. E Jesus nos disse claramente: ora e vigia para não cair em tentação. E conhecendo a extrema dificuldade que temos de orar e vigiar, ele ainda nos disse: tira a trave do teu olho e deixa o cisco do olho do teu irmão. Mas nós não compreendemos novamente, não é? Então, as ferramentas que nós temos hoje é o convite de autoconhecer-se, não é? Nós temos o Evangelho, nós temos as parábolas, nossa inteligência está muito mais desenvolvida, temos os meios de comunicação dentro e fora do país, podemos interagir de todas as formas através da eletrônica, não é? Um ajudando ao outro. Mas vamos ser analisados, sim. É lógico que somos imperfeitos, mas o verdadeiro cristão ou verdadeiro espírita reconhece-se pelo esforço que faz para dominar suas más tendências. Não é virar santo, é o esforço que faz para modificar-se. As pequenas conquistas que vai fazendo no seu dia a dia, através da dor, através da inteligência, através do amor, através das oportunidades, fazem com que possamos ir amadurecendo e verificando como eu estou. Só que muitas vezes nós, distraídos, porque as trevas não pararam, ou pararam, né? Hoje nós temos todas as ferramentas que são para o bem, não estão também sendo usadas para a difamação, para a destruição, para a prostituição, para a escravização, para a obsessão, para a pornografia, para a perda moral? Então, vejam, nós é quem vamos escolher onde está o nosso tesouro. Diga-me onde está o teu tesouro e eu te direi quem és. Não é? Isso está no Evangelho, não são palavras minhas, não. Não é? Então, veja, nós temos que compreender que estar vivo hoje num corpo perfeito, apesar das imperfeições, é uma sublimidade imensa. Por quê? O que seria de nós se não estivéssemos encarnados? Podendo corrigir, podendo compreender, podendo perdoar, podendo nos transformar. Pois é o motivo para o qual nós reencarnamos. O Cristo encarnou, porque ele não precisava mais evoluir. Agora nós reencarnamos, isto é, nós estamos nesse momento num corpo de carne, para que possamos ter um fôlego das nossas mágoas, nossas dores, nossas fraquezas, esquecimento de um passado que talvez nos atormentaria, e termos a oportunidade, através das nossas tendências, de perceber quem eu sou, usando as ferramentas que a humanidade hoje me oferece. Mas nós precisamos compreender que aqui não é um local de festa, de férias, de passeio. Nós estamos encarnados para trabalhar.
interior, trabalhar a nossa mente, conhecer as nossas emoções, conhecer os nossos sentimentos, as nossas reações, como nós agimos, para que possamos sair do lugar comum em que nós entramos na zona de conforto. Nós vamos vivendo. Aí vem um sofrimento danado, a gente dá uma estremecida e dá uma melhoradinha. E a gente cai de novo. Chega disso. Não é mais época para isso. Hoje, nós estamos nesta fase de transição, onde o nosso Cristo em sintonia com outro Cristo está ajoelhando também quem vai partindo daqui para outra, não é? Lógico que o Cristo que recebe os espíritos que não podem ficar aqui na terra é todo amor e entendimento. Mas deve ser extremamente difícil estar num planeta com uma certa evolução tecnológica, com avanço científico, com avanço moral, onde você tem laços, vínculos de amor e de ódio, e de repente você tem que ser afastado de tudo isso e ir para um ambiente onde, entre aspas, brucutu ainda está em